Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Capítulo 53. O primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu vou repetir. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Queridos, o capítulo 53 do livro do profeta Isaías é uma revelação que o profeta recebera quando viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías viveu mais de meio milênio antes do Senhor Jesus ter nascido. E de todos os profetas da Bíblia, todos, Isaías foi o profeta que teve um ministério mais completo em relação à pessoa de Cristo, de forma divina, de forma humana, Jesus Deus, Jesus homem, Jesus nascendo, Jesus adolescente, Jesus profeta, Jesus sacerdote. Isaías também teve a revelação de o precursor de Jesus, João Batista, porque foi dele que veio a profecia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai as suas veredas, não é? Isaías também teve a revelação do nascimento da igreja, e ele teve a revelação da descida do Espírito Santo. A palavra que Jesus Cristo proferiu no capítulo 4 de São Lucas, em Nazaré, dentro da sinagoga, quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Essas palavras nada mais foram do que Jesus ter aberto o livro do profeta Isaías e recitado as palavras do profeta Isaías. Então Isaías, ele teve um ministério muito completo no que tange a revelação do Messias: Jesus como Cordeiro, Jesus como Deus, e Jesus como Leão da tribo de Judá, e Jesus como ressurreto. Aqui no capítulo 53 ele tem uma revelação de Jesus como homem, Jesus profeta, porque o Senhor Jesus como Deus, ele é o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus como homem, ele é o profeta, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, ele tem, ou ele teve duas características como pessoa: primeiro a humana, depois a divina. Porque o Senhor Jesus, como Deus, ele não teve mãe, mas Jesus como homem, ele teve mãe. Jesus como Deus, ele foi eterno e é eterno. Jesus como homem, ele respeitou e se submeteu ao tempo estabelecido pelo calendário. Quando diz que Maria ficou grávida e esperou 9 meses. E Jesus ficou 9 meses no ventre de Maria. Quando diz que Jesus ficou de 1 ano a 12 anos morando no Egito, é 12 anos no tempo estabelecido pelo homem. Quando Jesus vai para Nazaré e trabalha ali na sua adolescência, juventude até os 30 anos,
é 30 anos no tempo estabelecido do calendário do homem. É os 365 dias do ano. É o ano a ano, é o mês a mês e é o dia a dia. Jesus Cristo, ele foi carpinteiro num período em que se estava construindo ou reconstruindo o terceiro grande templo de Jerusalém. Houve-se 3 templos: o templo erguido por Salomão, que é o templo de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, porque eu, Senhor, escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela para sempre. Este foi o primeiro templo, inaugurado pelo rei Salomão e destruído por Nabucodonosor na invasão da Babilônia em Jerusalém. 70 anos depois, foi levantado o segundo templo, levantado por Zorobabel e Esdras, que é o templo de pau e pedra, quando diz lá em Esdras 3,15, que os sacerdotes antigos, velhos, que viram o primeiro templo de ouro e prata, eles estavam chorando, porque estavam vendo um templo de pau e pedra, e começaram a clamar: ó Deus, tu que habitavas em ouro e prata, como é que vais habitar em pau e pedra? Foi no lamento dos sacerdotes que Deus se manifestou através de um profeta, chamado profeta Ageu, e no capítulo 3, Ageu diz: uma vez mais darei paz a esta nação, uma vez mais, e estará chegando o desejado entre as nações. Minha é a prata, meu é o ouro, e a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. E ali Deus manifestou a glória do Shekinah sobre o templo de pau e pedra, porque o povo estava saindo de um exílio e de uma escravidão de 70 anos. Aqui, na época de Cristo, não Isaías, de Jesus, aqui, esse templo de pau e pedra estava sendo restaurado, estava sendo remodelado por um rei chamado Herodes o Grande. Quem foi o rei Herodes o Grande? Foi o rei que ordenou a matança das crianças. Foi aquele rei que, por causa da sua ordem, Jesus teve que ter corrido para o Egito. Sua mãe e seu pai o levaram para lá. Ali, Israel era governado por um rei chamado Herodes o Grande. Foi esse mesmo rei que foi o rei que, depois que o templo estava restabelecido, reinaugurado, ele se vangloriou e se orgulhou. Ele fez um discurso, porque ele era um homem populista, um governo populista, fez um discurso, se orgulhou pelo templo que ele reedificara, e o povo começou a gritar: não é voz de homem, é voz de Deus. Não é voz de homem, é voz de Deus. E ele recebeu para ele aquele louvor, ele recebeu para ele aquela glória. E naquele momento Deus o feriu, ele caiu daquele palco e morreu ali, comido de bicho. Esse foi o Herodes o Grande. Jesus Cristo viveu exatamente no período da reestruturação do terceiro templo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Jesus tinha por profissão ser carpinteiro. E Jesus morava numa região que era a região de Nazaré, que fica a 35 quilômetros de Jerusalém, aonde está o templo. E Jesus, como carpinteiro, que ele aprendeu isso com José,
ele tinha muita demanda de pedido. Jesus tinha muito trabalho. Jesus era bom no que fazia. Eu estou dizendo como homem, como profissional, pegador de martelo e prego. Jesus foi um dos melhores carpinteiros daquela região. Trabalhava com gosto, esperando o momento e o período que Deus iria mandar ele parar para iniciar o ministério profético. Até os 30 anos, não era Jesus o profeta. Até os 30 anos, era Jesus o carpinteiro. Quando ele estava na sinagoga dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu, muitos líderes fariseus ouviram e disseram: não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Não é esse o carpinteiro de Nazaré? Como é que ele está dizendo que agora o Espírito de Deus é sobre ele? Jesus era conhecido não pela vocação e nem pelo talento espiritual, porque não havia se manifestado, mas pelo bom profissional que ele era, ou que ele foi. Na morte de José, quem passou a sustentar Maria foi Jesus. José morreu cedo. A diferença de idade entre José e Maria foi uma diferença mais ou menos de 15 a 20 anos. Maria casou com José com 14, ficou grávida com 13. Só para você entender, com 13 anos, o anjo Gabriel apareceu para ela. Com 14 ela casa. Com 15, ela já era mãe de Jesus. Foi muito novinha. E José já tinha seus 30 e poucos anos. José morre. E na morte de José, fica nos ombros de Jesus o cuidado de Maria e o cuidado dos seus irmãos. Porque Maria teve Jesus ainda virgem. Mas ela não permaneceu, ela teve filhos. Ela deu à luz a outros filhos. E um desses filhos que Maria teve foi o apóstolo São Tiago, que morreu a fio da espada na mão de Herodes. Tiago foi preso. O discípulo Tiago, entre os 12, foi o Tiago, irmão de Jesus e filho de Maria, que foi preso junto com o apóstolo Pedro. Tiago e Pedro preso por ordem de Herodes, porque Estevão já havia sido preso e morto apedrejado. E Herodes mandou prender Tiago e prender Pedro. Só que, num dia, por uma estratégia de Herodes, Herodes disse: não mate os dois no mesmo dia, há de ser que vai haver uma revolta no meio do povo. Mate um, depois no outro dia, outra semana, mate outro. Aí pegaram Tiago, levaram Tiago para o martírio, e Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus, morreu ali. Maria, quando viu Jesus pendurado numa cruz, filho dela, saiu das entranhas dela, Maria já tinha ali a dor de um sofrimento. Só que lá na frente ela perde Tiago também, por causa do Evangelho. Olha o sofrimento que ela teve. Quando mataram Tiago, que Herodes esperou alguns dias, aí o Herodes mandou buscar o Pedro para matar o Pedro. Foi aonde houve o milagre da libertação de Pedro. Pedro estava dormindo, e a palavra de Deus diz que um anjo entrou na prisão, chamada prisões internas. O que são prisões internas? Existem até hoje em Roma. Prisões internas são aquelas que as pessoas ficavam presas debaixo do chão. Eles cavavam um buraco no chão e faziam escadas, e lá embaixo
20, 25 metros de profundidade, lá tinha um presídio, uma cela. Por isso que são chamadas de prisões internas. Por que internas? E por que essas prisões numa profundidade tão grande? Porque ali o prisioneiro poderia gritar, chorar, gemer, se matar, que ninguém iria ao socorro dele. Ninguém iria socorrê-lo. Ou seja, caiu nas prisões internas, é problema teu, se vira aí embaixo. Se quiser morrer, morre. Se aguentar ficar, fica. Isso aí é com você. É as prisões internas. Eles não viam nem por um minuto a luz do sol, porque eu estou falando de 25 metros a 30 embaixo da terra. Eu entrei numa prisão dessa em Roma, onde o apóstolo São Paulo ficou preso 3 anos. Tem um vídeo desse gravado. Eu gravei um vídeo lá. Está, acho que no meu canal ele deve estar lá. Eu entrei lá dentro, é terrível. Você se sente mal, não tem ar, não tem nada. E como é que essas pessoas se alimentam? Do chão até as prisões internas, eles abrem um bueiro. É um bueiro aberto, é a tampa de um bueiro, aonde o soldado chega ali, uma espécie da tampa de um bueiro, abre uma tampa no chão, e ali ele joga o alimento, e o alimento cai para o prisioneiro que está ali. Foi numa prisão dessa que Pedro e Tiago ficou. Foi numa prisão dessa que Paulo ficou 3 anos, e saiu de lá para morrer decapitado. Foi nesta prisão que buscaram Tiago e o mataram. E quando foi buscar Pedro, não acharam mais, porque o anjo do Senhor foi lá embaixo. O texto diz que Pedro estava dormindo. O anjo do Senhor acordou Pedro e disse: levanta-te, pega a tua alparca, a tua capa e o teu cinto. Alparca, capa e cinto. Alparcas, descalço você tem limitação para caminhar. Descalço você não sai nem do quintal da sua casa. Para comprar pão na padaria você tem que botar chinelo, porque descalço você não vai. Isso tem uma palavra profética aí. O anjo disse: levanta e calça as tuas alparcas. Ou seja, você não vai ter limite para caminhar, Pedro. O diabo te prendeu aqui achando que deu um ponto final na tua caminhada. Mas eu estou dizendo, calça as sandálias, porque você vai andar. Ok? Aleluia. Pega as alparcas, pega a tua capa. O que é a capa? O judeu, naquela época, o ortodoxo ainda usa isso. Eles usam a roupa e eles usam uma capa, que é um pano sobre a roupa. É isso aqui. É isso aqui que eu estou usando. Isso aqui é uma capa. Isso aqui é uma capa. Isso aqui é um blazer que eu posso tirar tranquilamente, que vou ficar elegante do mesmo jeito. Ok. É uma capa, né? E vou botar. Aí o anjo disse: põe a capa. Capa é símbolo da presença de Deus. O Espírito Santo, ele não te veste. O Espírito Santo te reveste. Quando levantamos a mão e aceitamos Jesus como Salvador, diante de Deus, nós estamos nus. E Ele enxerga todo o nosso pecado. No momento em que você levanta a mão e o aceita como Salvador, você é vestido
de vestes de salvação. Aleluia. São as vestes de salvação. Isso aqui, veste de salvação espiritual. Nome no livro da vida, batizado nas águas, alegre na presença de Deus. Veste de salvação. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Lanço tudo no mar do esquecimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, que não andam nus espiritualmente, mas anda segundo o Espírito, porque a lei de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso são as vestes de salvação. O adversário não tem poder de acusação sobre você, o mal não tem poder de acusação sobre você. Aonde você vai, a marca do sangue de Jesus vai sobre a tua vida. Só que mesmo nas vestes de salvação, Deus ainda nos fez uma promessa, que é nos revestir de poder para suportar os dias maus. É onde entra a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. O sangue de Jesus te veste e o Espírito Santo te reveste. Você está revestido do poder de Deus. É isso aqui, ó. Dons do Espírito, unção para ministrar a cura divina, resistência para superar o mal. Deus fala lá em cima, você compreende aqui embaixo, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, e quando você fala em línguas, você está fortalecendo o seu espírito. Revestimento. Agora no mês de julho, eu pedi aos pastores das igrejas que ministrem nos cultos de revelação da palavra o tema sobre os dons do Espírito Santo. Todas as terças-feiras de julho, aqui na catedral, serão mensagens a respeito dos dons do Espírito Santo. E na última terça-feira de julho, nós vamos clamar batismo com o Espírito Santo aqui. Aleluia! Que é o revestimento de Deus. Calças alparcas. Põe a capa e coloca o cinto. Cinto. Judeu não usava cinto para segurar a calça comprida, mesmo porque a roupa do judeu era o vestido. O cinto era apenas uma correia que ele usava. Como o vestido de judeu não tinha bolso, a identidade ficava guardada no cinto. Era isso. Cinto, e ali ficava, naquele cinto, que estava preso ao corpo, ficava ali no cinto a identidade. O que era o cinto? Era o bolso para se guardar a identidade. Aí o anjo disse assim: calça as alparcas, veste a capa e pega o cinto. Em outras palavras, Deus te conhece e a tua identidade está guardada no Senhor. Estão dizendo que você é prisioneiro, estão dizendo que você está preso, estão dizendo que você vai morrer e vai perder a cabeça. Deus está dizendo que Ele te conhece, que você é filho, tem o seu nome no livro da vida e a sua identidade é a identidade celestial. Você recebe esta palavra na sua vida? Levante as mãos e glorifique a Deus. Ei, irmãos, se você está achando que está descalço e a caminhada está terminando em alguma área da sua vida, Jesus está te dizendo o seguinte: calça as sandálias, levanta, come e bebe, porque
nesse mistério, nesse projeto, nessa revelação, nesse sonho, grande ainda será a tua caminhada. Aleluia! Você está achando que a crise vai limitar a tua caminhada? Que a dificuldade financeira vai limitar o teu crescimento? Deus está usando os meus lábios para falar com você. Só se preocupa em colocar a sandália. Fazer andar é comigo, abrir a porta é comigo, fazer crescer é comigo, fazer você prosperar é comigo, colocar você no coração dos grandes é comigo. Bota a sandália que o resto é comigo. Entrar na prisão, abrir a porta, acordar o profeta, sair da prisão sem que ninguém o visse e o colocar do lado de fora em segurança, isso é Deus. Agora, calçar a sandália, botar a capa e vestir o cinto, isso é o Pedro. Faz o que você tem que fazer, Pedro, que do céu não vai faltar milagre. Ei, faz o que você tem que fazer, amiga. Faz o que você tem que fazer, meu servo. Faz o que você tem que fazer, igreja. Do céu não vai faltar milagre, não vai faltar a providência, e Deus vai operar o que você precisa. Se é para abrir porta, Ele vai abrir. Se é para te colocar invisível aos olhos dos soldados que querem te matar, Ele vai te colocar invisível. Se é para te guiar em lugar difícil, Ele vai te guiar. Tu vai passar no meio dos inimigos e ninguém vai te ver, porque você vai estar escondido na sombra do Onipotente. Aleluia! Levante as mãos por gentileza e dê glória a Deus. Jesus viveu exatamente no momento em que Jerusalém tinha muita mão de obra, muito trabalho, pessoas precisavam do seu serviço. Por consequência da reestruturação, reinauguração do templo, cresceu-se também muito comércio. Muitas pessoas procuraram propriedades para querer morar perto do templo. O que levou Jesus à morte? O que fez Jesus morrer? Qual foi o crime de Jesus? O que verdadeiramente botou Jesus na cruz? Jesus foi sentenciado à morte de forma ilegítima, porque ninguém pode ser levado a um tribunal para ser julgado sem a presença de um advogado. E eu estou falando que naquela época já tinha advogados. Jesus foi levado em tribunais, tribunal de Caifás, tribunal de Herodes Antipas e tribunal de Pilatos, sem ter um advogado para falar por ele. Segundo, todas as vezes que Jesus foi julgado, não foi na luz do dia, foi na escuridão da noite. Ninguém queria, ou as autoridades não queriam, que Jesus fosse julgado durante o dia, para que não houvesse revolta do povo. E fizeram tudo na madrugada, para que quando amanhecesse, Jesus já estivesse caminhando para o Gólgota, para poder ser pendurado na cruz. O que deu a sentença para Jesus ser pendurado? Duas coisas.
2 crimes que aos olhos da lei judaica Jesus cometeu. Primeiro crime, quando ele olha para o templo, que foi o templo recém-inaugurado por Herodes o Grande, ele diz assim: eu derrubo esse templo e em 3 dias eu reedifico ele. Ali Jesus cometeu um crime, porque a lei judaica diz que ninguém poderia blasfemar contra o templo. Eu sei e você sabe que Jesus ali não estava falando do templo que estava edificado, mas Jesus estava profeticamente falando do templo que era ele. Ele estava dizendo sobre ele: eu derrubo esse templo, em 3 dias eu levanto ele. Ali Jesus já estava falando da sua ressurreição. Mas ali, aos olhos da lei judaica, ele comete um crime, porque o templo que foi erguido por Herodes, e esse templo está hoje, você já deve ter visto, um templo em Jerusalém com uma cuba dourada. Quem já viu essa foto? Um templo com cuba dourada. Aquele templo está sobre o monte que Abraão sacrificou Isaac. É ali aquele monte. A briga religiosa, porque Jerusalém é palco das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e os muçulmanos. Aquele templo ali, com a cuba dourada, 3 religiões, e as 3 maiores reivindicam aquela propriedade para eles, que é o cristianismo, o judaísmo e o povo árabe, os muçulmanos. Porque ali foi o lugar em que Abraão, ele foi imolar Isaac. Foi ali, é naquele monte ali. Ali foi o lugar que Deus fez a promessa a Abraão. Só que Deus disse para ele: eu faço uma promessa a você e a toda a tua descendência. Só que os judeus é descendente de Abraão, por causa de Isaac. Mas os árabes também são, por causa de Ismael. Só tem um detalhe: eu não abro mão, eu também sou, por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Aí fica essa guerra, fica essa briga, entra essa luta lá que está até hoje. Voltando para o texto, já terminando ele, quem deu crédito à nossa pregação? Como é que você vai acreditar em alguém que está falando que é o Messias, se esse alguém é como raiz de terra seca? Isaías disse que não tinha parecer e nem formosura, não tinha beleza, e ele era tão desprovido de beleza, que o texto diz que as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto, de tão feio fisicamente que ele era. Aí ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Depois ele faz uma segunda pergunta: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Preste atenção nisto. Ele não disse a quem o braço de Deus manifestou e a quem deu crédito à pregação. Não, ele perguntou primeiro: quem deu crédito à palavra e a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço de Deus só se manifesta sobre aquele que crê na sua palavra. Primeiro tem que crer na palavra, tem que ter fé, tem que acreditar, tem que crer naquilo que a palavra de Deus está falando, tem que crer naquilo que o Espírito Santo está ministrando sobre a tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesta primeira frase também poderia estar escrito: quem tem fé, quem acredita, quem deu crédito a que? A palavra.
é a palavra que quando você ouve e não crê, ela é morta, mas quando você ouve e ela crê, ela tem vida. E a palavra de Deus para quem crê, ela não volta vazia. Aleluia! Pastor, eu preciso de um milagre de Deus. Creia na palavra, creia na promessa, creia, tenha fé, acredite naquilo que Jesus tem ministrado ao teu coração. Por mais adverso que esteja a situação e os momentos, o Espírito Santo está dizendo para você: creia, 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 creia. Bota a sandália, coloca a capa, coloca o cinto, o resto é com o céu. Aleluia! Outra coisa, irmãos, o apóstolo São Pedro, isso é tremendo, olha o que o Espírito Santo está me dando aqui. O apóstolo São Pedro, ele poderia estar apavorado naquela prisão. Quem é que sabe que vai morrer no outro dia, consegue dormir de noite? Você está preso com um amigo, o amigo é pego, decapitado, e o soldado fala assim: ó, hoje é ele, amanhã é você. E o amigo é decapitado, perde a cabeça. Quem consegue dormir à noite sabendo que vai perder a cabeça no outro dia? Só que lá em Atos 12 diz que Pedro estava dormindo. Pedro, mesmo Tiago ter sido morto, Pedro estava dormindo. Primeiro, não é porque o mal aconteceu a alguém que Deus vai permitir acontecer com você. Não é porque a porta de alguém fechou por algum motivo que Deus vai permitir que se feche com você. Para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem uma promessa, para cada um Deus tem um plano estabelecido, e para cada um Ele tem um tempo de vida. Pode acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com outro, o outro deu tragédia, com você vai dar testemunho de vitória. Aleluia! Aleluia! Segundo, eu conjecturo, imagino, penso eu com base bíblica, que o apóstolo Pedro deveria estar nervoso, preocupado, talvez ansioso, mas lá na prisão, Pedro se lembrou. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Pedro se lembrou da última conversa que ele teve com Jesus na praia. Jesus, depois que ressuscitou e ficou os 40 dias caminhando com os discípulos, ele aparece para o apóstolo São Pedro lá na praia, quando Pedro estava lá no barco tomando banho de mar. Jesus aparece na areia, acena para Pedro, Pedro mergulha, nada até Jesus, e Jesus prepara alimento para Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, ei, tu me amas? Ele digo: amo. Se tu me amas, cuida dos meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Amo. Se tu me amas, cuida do meu rebanho. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que lhe amo. Cuida das minhas ovelhas. Olha, Pedro, olha o que ele lembra. Quando tu ficares velho, vão cingir você. Quando tu ficares
Quando tu ficares, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Pedro preso, 35 a 40 anos de idade. 35 a 40 anos é velho? Está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Espera aí, Tiago foi, mas eu estou me lembrando da última conversa que ele teve comigo. Estou me lembrando da última vez que Jesus falou comigo lá naquela praia. Estou me lembrando da conversa quando Ele mesmo cozinhou um peixe e me deu favo de mel. Ele me disse que eu ficaria velho, e para ficar velho não pode morrer agora. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele vai me arrancar daqui. Eu vou dormir. Ei, está debaixo de promessa, sim ou não? Meu amigo, levanta a mão e faz festa. Não, mas faz festa mesmo. Se Jesus falou que vai ficar velho, vai ficar velho. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu não sei o que Deus te prometeu, não sei qual é a dimensão do milagre que você precisa, e nem a área que você precisa que Deus opere o milagre. Mas Deus opera tudo em todos, e Ele é o Jeová Jirê, a tua providência. Ele é o Jeová Rafá. Para você que está enfermo, Ele te cura. Ele é o Nissim. Se você precisa de exaltação, Ele é a tua bandeira. E Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso na tua vida. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Ele é fiel. Ele é Deus. Dá um tom para mim aí, Paulinho. Firme nas promessas do Senhor Jesus, darei louvores. Fico na dispensação do seu firmeza. Sim, firme.